Bom dia, aqui quem está falando é o professor Jonas e o tema dessa semana da aula é protozoose, certo? E o que é protozoose? São doenças ocasionadas por protozoários. O tema que estudamos nas semanas passadas foi o reino protista, que nele se englobam as algas e os protozoários, certo? Então nós vamos estudar a partir de hoje as doenças ocasionadas pelos protozoários, certo? Então, lembrando para vocês, os protozoários, algumas características. Se não captou todas as informações da aula passada que a professora Janaína passou para vocês, alguns detalhes eu quero que vocês saibam. Principalmente, todos os protozoários são eucariontes, unicelulares e são heterótrofos. Saibam disso. Todos os protozoários são eucariontes, unicelulares e heterótrofos. Essas informações vocês precisam saber, certo? Então, na aula de hoje, vamos dar o prosseguimento, vamos conhecer as doenças que são ocasionadas por esses protozoários, certo? Então, só para fragmentar aqui essa nomenclaturazinha aqui, ó, o proto vem dos protozoários, que são os organismos que causam essa doença, e essas zooses são doenças que afetam os humanos. Então, essas doenças que vamos conversar hoje, que são as protozooses, elas também são conhecidas como doenças sociais, certo? Porque essas doenças envolvem pessoas que vivem em condições sociais ou que possuem condições sociais mais limitadas. Como assim? São pessoas que as suas condições de moradia são precárias, certo? Que nos seus locais de habitação não tem saneamento básico e, consequentemente, um local que não tem um saneamento básico adequado tem a presença de maior de vetores, de insetos, de roedores, e esses podem transmitir esses protozoários, que são doenças que vão afetar os seres humanos. Então é isso que nós vamos estudar hoje, as protozooses, ou também chamadas de doenças sociais, certo? Então vamos lá ao estudo dessa semana. Peço para que vocês separem aí o caderno, a caneta e copiem todos os conceitos, certo? A vantagem da videoaula é que vocês podem pausar, adiantar e até acelerar o vídeo de acordo com a necessidade de vocês. Então vamos lá ao estudo dessa semana. Então, pessoal, para o estudo das protozooses é necessário o conhecimento de alguns termos. Dentre eles, alguns que vocês já devem conhecer, mas eu vou dar uma reforçada nesses conceitos para facilitar a vida de vocês na compreensão das doenças que são ocasionadas pelos protozoários, certo? O objetivo dessa aula é o conhecimento das doenças que são ocasionadas pelos protozoários. Porém, antes de chegar nas doenças, nós vamos conhecer algumas nomenclaturas, alguns conceitos que vai facilitar bastante para vocês quando formos tratar das doenças, certo? Então, quando se aborda uma protozoose, essa doença social, ela envolve parasitas. E quem é esse parasita? Parasitas. E quem são os parasitas das protozooses? São os protozoários, certo? Que para escrever fica meio complicado, mas vou dar aqui. Protozoários. E vai continuando. Vocês acompanham no caderno aí. Então, esses parasitas das protozooses são os protozoários, certo? E quem são esses parasitas? Olha aqui essa fotinha bonitinha aqui de um cachorrinho se coçando. Nele a gente comumente vê no cachorro alguns parasitas que fazem parte da sua pele, que às vezes a gente tira, mata, faz isso, faz aquilo. Eles não são protozoários, mas eu estou utilizando eles como um exemplo do que são parasitas, certo? O nosso estudo de hoje são os parasitas, que são os protozoários que podem parasitar os hospedeiros, que são seres humanos ou alguns animais. Então, qual é a conceituação, qual a definição de parasitas? O parasita é o agente causador de uma determinada parasitose, uma determinada doença, certo? E uns exemplos de parasitas podem ser o que vamos estudar hoje, que são os protozoários. Outros parasitas, vírus são parasitas, bactérias são parasitas, fungos são alguns dos parasitas, certo? Platelmintos, nematóides, alguns artrópodes, todos esses são parasitas. Que a conceituação do parasita qual é? Uma interação biológica no qual um ser vivo, que é o parasita, essa é a conceituação do termo parasitismo, que é uma interação biológica, certo? O parasitismo é uma interação biológica no qual um ser vivo, que é o parasita, esse organismo, vai viver à custa do alimento retirado do corpo de outro, que no caso é hospedeiro. Então, sempre quando está falando em parasitismo, está envolvendo sempre um parasita, que é aquele que vai viver à custa
às custas do alimento retirado do corpo do hospedeiro. Por isso que às vezes algumas pessoas xingam outros de você é um parasita, porque vive à custa de uma determinada situação, entendeu? Então, essa situação de parasitismo envolve sempre um parasita e um hospedeiro. O parasita vive à custa do alimento que ele vai retirar do hospedeiro. Exemplozinho aqui, em um cachorro existem pulgas, existem carrapatos. Eles são parasitas que vivem atrelados ao corpo do seu hospedeiro, que aqui no caso dessa imagem está demonstrando o cachorro, e ele vai viver sugando o sangue do seu hospedeiro para sobreviver. Tranquilo? Então, nessa aula de hoje vamos falar sobre alguns parasitas, que existem vários, como eu citei para vocês, que são vírus, bactérias, fungos, protozoários, é o que não vai ser o foco dessa nossa aula de hoje. Esse parasita que vive à custa de um hospedeiro. E qual o parasita que a gente vai estudar hoje? Os protozoários, certo? Então, seguindo, podemos ver que o parasita vai agir normalmente sobre um tipo específico de hospedeiro, certo? E nesse hospedeiro específico que ele vai atuar, eles vão atacar tecidos e órgãos bem definidos, certo? Então, como assim o parasita vai agir em um tipo específico de hospedeiro? Como aqui no caso dessa imagem aqui, carrapatos e pulgas vão viver num hospedeiro específico que é o cachorro. Porém, tem alguns parasitas que são específicos do ser humano. Tem algum parasita que é específico de bois. Tem uns parasitas que são específicos de porcos. Então, cada parasita vai agir sobre um tipo específico, como está conceituado aqui embaixo, em um tipo específico de hospedeiro. E nesse hospedeiro, esses parasitas vão atacar tecidos ou órgãos bem definidos, certo? Algumas doenças. Uma das doenças que a gente vai ver hoje é o parasita, que vai ser esse protozoário, um dos protozoários que vamos estudar hoje, vai atacar principalmente o coração, outros principalmente o pulmão, outros vão atacar principalmente o intestino, em hospedeiros definidos, certo? Então, espero que vocês tenham captado essas informações aqui do primeiro slide. Se não captou, dá uma voltadazinha aí no vídeo e assista novamente. E lembre-se, a qualquer momento pode entrar em contato comigo para retirar qualquer dúvida. Quem não tem meu contato, que é do segundo B e C, que eu não sou professor específico de vocês, entre em contato com a professora Janaína, peçam meu número, ou minha rede social, e também entre em contato comigo para retirar qualquer dúvida que venha a surgir. Beleza? Tranquilo? Então vamos seguindo adiante. Então, algumas das nomenclaturas que vocês precisam saber para nós chegarmos nessas doenças e compreender são esses termos que eu vou colocar aqui para vocês. Um desses termos é reservatório. Quando eu for falar sobre as doenças ocasionadas por protozoários, eu vou citar em alguns momentos essa nomenclatura aqui de reservatório. E o que é um reservatório? Envolvendo as protozooses. É um local onde o parasita vai poder se abrigar, viver e se reproduzir até chegar a um hospedeiro. Definição tranquila, né? O que é um reservatório? É um local, um determinado local, que esse parasita, qual é o parasita que a gente está estudando hoje? É o vírus? É uma bactéria? É o fungo? Não, a gente está estudando os protozoários, certo? Então, é o local em que esse parasita, esse protozoário, vai se abrigar, viver e se reproduzir até chegar ao seu hospedeiro. E o que é que esse parasita, o que é que esse protozoário vai fazer no hospedeiro? Retirar alimento do corpo do hospedeiro para poder sobreviver. Vai viver à custa do alimento retirado do corpo desse hospedeiro, certo? Então, alguns exemplos de reservatórios. Um reservatório pode ser um ser vivo, um reservatório pode ser um substrato, como o solo ou como a própria água, certo? Isso tudo são reservatórios, que são locais em que o parasita vai se abrigar, viver e se reproduzir até chegar ao seu objetivo final, que é o seu hospedeiro, no qual ele vai se fixar e retirar o seu alimento para sobreviver, certo? Lembrando que esse parasitismo, que é a interação entre um parasita e um hospedeiro, sempre vai ser maléfica para o hospedeiro, certo? Muitas vezes podendo levar à morte. Então, pessoal, dentro do conceito que eu coloquei aqui acima, essa imagem aqui é só para facilitar a compreensão. Aqui está sendo demonstrado essa espécie aqui, que é um inseto, que é o reservatório desse protozoário, certo? Ele está funcionando como um reservatório para esse protozoário. Então, nesse inseto, esse protozoário aqui está sendo abrigado, está vivendo e se reproduzindo até o momento que ele chega ao seu verdadeiro hospedeiro, que é
o ser humano, certo? Então esse aqui é um exemplo de um hospedeiro se encaixando aqui dentro do ser vivo. Lembrando que esse reservatório também pode ser um substrato, como o solo ou simplesmente a água. Então o reservatório é o momento de transição no qual o parasita, que vai ocasionar uma doença, vai chegar em seu hospedeiro. Um exemplo bem conhecido também, que eles não são ocasionados por protozoários, porque a dengue é ocasionada por um vírus, mas aqui, ó, esse mosquito da dengue funciona como um reservatório do vírus da dengue ou de outras doenças aí, como a chikungunya, como a zika. Então, esses mosquitos servem como reservatórios, no qual vão transportar o vírus para o seu hospedeiro, que no caso, exemplo, são os seres humanos. Então, espero que tenha ficado claro aí esse conceito de reservatório. Vamos seguir adiante, que agora, para complementar a informação anterior, é a definição do que é um agente etiológico, certo? O agente etiológico é o organismo que causa a doença, certo? E esse causador da doença pode ser vírus, pode ser bactérias, pode ser protozoários. Então percebam aqui nessa foto que tem até na imagem passada. Aqui tem uma espécie reservatório, que no caso é o mosquito. E quem é o agente etiológico da dengue? O agente etiológico da dengue é um vírus e o mosquito está funcionando como apenas um reservatório. Está transmitindo esse vírus para o seu verdadeiro hospedeiro, certo? Então, para ficar mais fácil, para vocês até poderem copiar no caderno de vocês. Então, um exemplo, a dengue. Lembrando, isso aqui é um exemplo porque a dengue é ocasionada por um vírus, certo? Não é causada por um protozoário. Que aqui, ó, vai ser o tema da nossa aula de hoje. Isso aqui é só para facilitar a compreensão de vocês. Daqui a pouco a gente vai ver realmente os protozoários. Então, a dengue, que é ocasionada por um vírus, quem é o seu agente etiológico? É um arbovírus da família Flaviviridae, certo? É ocasionada, isso aqui resumindo, por um vírus. O agente etiológico, o organismo que causa a doença, é um vírus. E o seu reservatório é o mosquito Aedes aegypti, que faz a sua levada, que faz a sua transmissão até o seu hospedeiro. Então, já tratando aqui no caso de um dos protozoários, que é o Trypanosoma cruzi, que aqui está demonstrando aqui, essas larvinhas aqui, ó, eles são protozoários e possuem como um de seus reservatórios um barbeiro, que é um inseto, certo? Então, esse Trypanosoma cruzi, que é o protozoário, vai ser o agente etiológico, e aqui no caso esse inseto, que é o barbeiro, é o seu reservatório. E esse Trypanosoma cruzi, que é o nome desse agente etiológico, ele vai ocasionar em algumas espécies, em alguns seres vivos que o possuem, a doença de Chagas, que vamos falar já já sobre ela de maneira detalhada. Vamos ainda prosseguindo no detalhamento das nomenclaturas, certo? Então, outro nome que vocês precisam saber é conhecido como parasitas monoxênicos, certo? Ou parasitas monoxenos. Podem ver esses duas nomenclaturas, monoxênicos ou monoxenos, certo? E o que é? Muito fácil essa definição. Parasitas monoxênicos, esse mono vem de um, certo? Possuem apenas um hospedeiro em seu ciclo de vida. Então, bota uma questãozinha de tarde. Defina parasitas monoxênicos. Então, simplesmente aqui, ó, não dá nem um parágrafozinho para vocês escreverem. São aqueles parasitas que possuem apenas um hospedeiro em seu ciclo de vida, certo? Outra definição, parasitas heteroxênicos. O que são isso, parasitas heteroxênicos? São aqueles que possuem mais de um hospedeiro em seu ciclo de vida, certo? Então, simples aí, parasitas monoxênicos possuem apenas um hospedeiro em seu ciclo de vida. E já os parasitas heteroxênicos são aqueles que possuem mais de um hospedeiro em seu ciclo de vida, certo? Então, esses hospedeiros dos parasitas heteroxênicos que possuem mais de um, eles também podem ser conhecidos como hospedeiro intermediário, certo? Então, ó, lembrando, um parasita heteroxênico ele possui mais de um hospedeiro. Então, esse hospedeiro ele pode ser conhecido como um parasita intermediário. E o que é um hospedeiro intermediário? Corrigindo, um hospedeiro intermediário. Então, esses parasitas heteroxênicos possuem mais de um hospedeiro. E esse hospedeiro pode ser, o primeiro inicial, conhecido como hospedeiro intermediário, que é aquele em que o parasita vai estar em estágio larval, ou seja, um estágio juvenil, e nele ele vai se reproduzir de maneira assexuada, certo? Então, definição simples aí. Dá uma pausa no vídeo, volta aí, copia novamente no caderno, porque essa definição é bem simplesinha.
Os parasitas heteroxênicos possuem mais de um hospedeiro e, digamos que possui dois. Dentre eles, um é conhecido como hospedeiro intermediário. E o que é um hospedeiro intermediário? É aquele em que o parasita vai estar no seu estágio larval, ou seja, no seu estado juvenil, e nele ele vai se reproduzir de maneira assexuada, certo? Isso aí você já deve saber o que é uma reprodução sexuada, uma reprodução assexuada. E o outro hospedeiro no qual esse parasita pode estar é conhecido como hospedeiro definitivo, que é no qual o parasita nesse hospedeiro vai estar em maturidade, ou seja, na sua forma adulta, e vai poder se reproduzir de maneira sexuada em seu interior. Tranquilo? Então, parasitas monoxênicos, heteroxênicos, e esses parasitas heteroxênicos podem ter mais de um hospedeiro, que pode ser um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo, cada um tendo as suas características. Esse parasita, quando está no seu hospedeiro intermediário, ele vai estar no seu estágio de larva, o seu estágio juvenil, e se reproduzir de maneira assexuada. E quando esse parasita está no seu hospedeiro definitivo, é onde ele vai estar na sua forma adulta e se reproduzir de maneira sexuada. Tranquilo? Seguindo, nomenclatura também ainda, que são conhecidas como ectoparasitas, que é quando esses parasitas estão ligados à superfície externa do seu hospedeiro, como dá para perceber aqui nessa imagem aqui, ó, alguns parasitas na face externa do seu hospedeiro. E outra definição é endoparasitas, endo dentro, ecto fora, vai estar na parte interna do seu hospedeiro, aqui demonstrando um parasita que está no intestino grosso do seu hospedeiro, certo? Então, nomenclaturazinha aí simples, ectoparasita quando está ligado à superfície externa do seu hospedeiro, e endoparasitas é quando está na superfície ou possuindo na superfície interna, no interior do seu hospedeiro, certo? E agora também relacionado com nomenclatura e com conceituação, para vocês terem ciência, no que diz respeito à penetração do indivíduo quando ele não está na face externa, já quando ele está dentro do seu hospedeiro. Então, esse processo de penetração no hospedeiro vai ocorrer pela pele, certo? Aqui essa primeira imagem, então vamos ver primeiro a pele. É quando esse parasita vai poder adentrar ao organismo, ao seu hospedeiro através da pele. Então aqui demonstrando a pele já funciona como uma barreira para os parasitas não adentrarem e não ocasionarem efeitos prejudiciais. Porém, existem alguns que conseguem adentrar apenas pela pele do seu hospedeiro, como uma doença que o próprio parasita vai adentrar a partir da superfície da pele do seu hospedeiro. Tem algumas doenças que eles podem adentrar pela pele, certo? Aqui nesse caso é só para vocês saberem isso, que através essa penetração pode ocasionar ou pode ocorrer pela pele. Isso aqui é só o que essa doença vai ocasionar, então entrou pela pele da pessoa e vai ocasionar essa barriga d'água, mas isso aqui não vai ser tema do estudo de hoje, só para demonstrar a vocês que alguns parasitas podem adentrar pela pele, outros podem adentrar pela mucosa. E o que é mucosa? Mucosa é um tecido de revestimento das cavidades do corpo, então a cavidade interna do nariz, cavidade interna da boca, que está relacionada ao tubo digestório, certo? E também uma forma de penetração desses parasitas pode ser pela via oral. O que é via oral? Através da boca. Então, através ou manipulada da mão suja ou água contaminada, alimentos também contaminados. Então, é outra forma de penetração desses parasitas no interior do corpo do seu hospedeiro, certo? A primeira forma de penetração é conhecida como penetração ativa. E o que é uma penetração ativa? É quando esse parasita vai entrar no corpo, entrou no corpo do seu hospedeiro com seus recursos próprios, certo? Ele não precisa de nenhum reservatório, como a gente mostrou um mosquito, como eu mostrei para vocês um inseto, numa imagem atrás, para entrar no seu hospedeiro, esse próprio parasita vai adentrar no corpo do seu hospedeiro sem nenhum auxílio. Isso é conhecido como penetração ativa. Ele adentra no hospedeiro
por seus recursos próprios, certo? Aqui tem um exemplo, que é essa doença aqui, que eu mostrei para vocês, da barriga d'água. Só para demonstrar que esse parasita vai entrar no seu hospedeiro sem auxílio de nada, ele entra por seus recursos próprios, certo? E outro tipo de penetração é conhecida como penetração passiva, é no qual o parasita vai ser levado ao hospedeiro por outros organismos. Novamente o exemplo aqui da dengue, no qual um vírus vai ser transmitido para o seu hospedeiro através de um intermediário, que aqui no caso é um mosquito da dengue. No caso que eu demonstrei para vocês também lá atrás, o barbeiro, que ele vai transmitir para o hospedeiro o Trypanosoma cruzi, que vai ser o agente ocasionador da doença de Chagas, certo? Então, a penetração ativa, o parasita adentra no hospedeiro por seus recursos próprios, e na passiva é necessário um intermediário para que esse agente etiológico, para que esse parasita chegue até o hospedeiro, certo? E outra definição, como nomenclatura, que vocês já podem ter conhecimento, que é o vetor, que esse vetor é o organismo intermediário que vai levar o parasita ao seu hospedeiro. Ele também pode ser conhecido ou pode ser chamado de vetor. Então eu vou, quando eu citar as doenças causadas por protozoários, falar o vetor dessa doença é o inseto barbeiro, o vetor dessa doença é o mosquito anófeles. Então saibam que esse vetor é o organismo que vai levar o parasita até o seu hospedeiro, certo? Outra forma também de penetração passiva é através da ingestão de ovos, cistos ou larvas que vão estar presentes em águas ou alimentos. Daí a necessidade de uma lavagem e desinfecção correta dos alimentos que vai ser ingerido ou que as pessoas vão ingerir. Está ligado também às condições sanitárias. Então sempre lavar as mãos, lavar hortaliças, tomar água tratada. Isso é importante porque também pode ser uma via de transmissão do parasita até chegar no seu hospedeiro. Que vocês vão ver que é comum nos protozoários esse tipo de infecção aqui, desse tipo de entrada de um agente etiológico no seu hospedeiro através dessa forma aqui de alimentos contaminados, como vou demonstrar já já para vocês algumas das doenças. Outra conceituação, outra nomenclatura conhecida como período de incubação, que a gente também, vocês acredito que também escutaram muito nesse tempo de coronavírus, essa nomenclatura de incubação, período de incubação, isso vale para todas as doenças, que é um tipo de, qual é a sua definição? É o tempo de entrada desse agente infeccioso no corpo do hospedeiro até o aparecimento dos primeiros sintomas. Então tem algumas doenças que o agente infeccioso entra no corpo de um ser humano, então está lá, já dentro do corpo, mas só vai manifestar a sua doença com 10 dias, com 5 dias. É o exemplo do coronavírus, que é um vírus que ele pode entrar no organismo, no seu hospedeiro, num ser humano, e somente o estudo está demonstrando que de 5 a 12 dias é o tempo que ele pode começar a demonstrar os seus efeitos, certo? Então ele entra no corpo, a pessoa está normal, de 5 a 12 dias é que ele vai poder manifestar os seus sintomas, é quando a pessoa vai manifestar esses sintomas de infecção. Espero que vocês tenham chegado até aqui, porque é aqui que vai começar realmente a descrição das doenças ocasionadas pelos protozoários, certo? Nos slides anteriores eu demonstrei algumas das nomenclaturas que vai ser necessário, que vai servir como embasamento para essas doenças que nós vamos ver a partir de agora, no qual eu vou demonstrar algumas para vocês, e na próxima semana a professora Janaína vai demonstrar o restante das doenças que são ocasionadas por protozoários, certo? Então, na aula passada, dentre um dos conceitos que vocês viram com a professora Janaína, acredito que viram isso, que é os métodos de classificação dos protozoários, no qual eles podem ser classificados de acordo com o seu modo de locomoção, certo? Isso aqui só um relembrando, para adentrar realmente no próximo slide, já dentro nas doenças ocasionadas por protozoários, certo? Então, vocês viram que eles são classificados de acordo com o seu modo de locomoção. Um dos modos de locomoção é por pseudópodes, que está aqui nessa imagenzinha C, no qual os organismos que fazem parte dessa classificação são os sarcodíneos. Um exemplo são as amebas, certo? O outro tipo de locomoção são os ciliados, no qual eles se locomovem através dos cílios.
Outro tipo de classificação são os flagelados, que se locomovem através dos cílios, exemplos tripanossomos, giardias, tricomonas, isso aqui são tudo exemplos de protozoários, aqui embaixo, e os seus tipos de locomoção. E o último tipo de estrutura de locomoção, no caso aqui, são os esporozoários. A sua forma de locomoção é não possuir estrutura de locomoção, então eles são classificados a partir disso. Não possuem estrutura de locomoção e logo são chamados de esporozoários. E como eles se locomovem? Através de deslizamento ou flexão do seu corpo. Vai flexionando o seu corpo e vai se locomovendo. Então, os protozoários se classificam a partir do seu modo de locomoção. É um método mais fácil deles serem classificados, certo? Então, sarcodíneos se locomovem através de seus pseudópodes, seus falsos pés. Ciliados se locomovem através dos cílios. Os flagelados através dos flagelos. E os esporozoários não têm uma estrutura de locomoção muito bem definida e eles se locomovem por deslizamento ou por flexão do seu corpo, como está representado aqui nessa foto, letra D, certo?